mais pesado não é a presença dessa pessoa, é o jeito como ela entra em você antes mesmo de abrir a boca. Só de ouvir o passo, o nome, o tom, alguma coisa fecha no peito e o dia já começa ferido. E então, você percebe a dor mais funda. Não é só conviver com alguém que você não suporta, é sentir que sua paz ficou nas mãos de quem nem sabe o estrago que causa. Tem gente que não ocupa apenas a casa, o trabalho, a mesa ou o sangue da família. Tem gente que ocupa o espaço sagrado dentro da sua cabeça. E o instante em que você vê isso sem fugir é o instante em que uma porta começa, bem devagar, a se abrir. Porque o que está te destruindo não é só a pessoa em si, mas a prisão invisível de ter virado refém da reação que ela arranca de você. Você acha que o problema é precisar suportá-la, mas o fogo real começa quando ela vai embora e continua vivendo por dentro, repetida, mastigada, reencenada. Rumi apontava para esse lugar onde o atrito do mundo toca a ferida escondida e revela o que ainda não foi visto no coração. Talvez o que mais te dói nela seja o fato de ela acender uma parte sua que você queria nunca mais encontrar. E se essa convivência cruel não estiver apenas te machucando, mas também rasgando a ilusão de quem você pensa que é quando perde a paz? Então, o que fazer quando você precisa conviver com alguém que não suporta? Não é fingir amor, nem chamar de luz o que ainda te queima, nem se culpar por sentir o que sente. É parar de entregar sua vida interior nas mãos de quem só consegue entrar porque encontra a porta aberta dentro da sua identificação, do seu orgulho, da sua dor antiga. É ver que o outro pode ser duro, invasivo, injusto, frio, mas o veneno só termina de agir quando você o transforma em morada e conversa sem fim dentro de si. No olhar mais fundo do sufismo e da não-dualidade, a libertação não começa quando o outro muda. Começa quando você já não confunde a sua presença com a turbulência que passa na mente. E quando isso começa a acontecer, uma pergunta fica queimando em silêncio. Se essa pessoa não pode mais governar o seu centro, quem é você sem essa guerra? Porque enquanto você não vê isso, continua tentando vencer a pessoa errada. Você luta com o rosto dela, mas perde para o movimento que nasce dentro de você. E esse movimento quase sempre é antigo, mais antigo do que essa convivência. Aquela irritação instantânea, aquele cansaço sem nome, aquela vontade de fugir ou ferir. A pessoa só encosta onde já existe uma rachadura pedindo para ser vista. E aqui começa o que fazer de verdade. Não é negar a dor, nem chamar de pequeno o que te sufoca. É admitir, sem enfeite, que essa convivência toca algo muito fundo em você. Porque só aquilo que é visto sem mentira começa a perder o poder de comandar, e o que você admite com verdade já não precisa mais gritar do mesmo jeito. O primeiro engano é pensar que paz significa gostar de quem te machuca. Não significa. Paz não é simpatia forçada. Não é sorriso obediente. Não é virar pedra. Paz é não deixar que a presença do outro decida o valor do seu mundo interior. É muito diferente. Você pode não suportar o jeito de alguém e ainda assim parar de se entregar à invasão. Pode reconhecer a dureza sem se tornar duro por dentro. Pode ver a pessoa como ela é sem fazer dela o centro da sua mente. Na via do coração, isso não é fraqueza. Isso é o começo da liberdade que não depende da mudança de ninguém. O que te prende nessa pessoa, muitas vezes, não é só o que ela faz. É a esperança secreta de que um dia ela veja sua dor e mude por causa dela. É esperar compreensão de quem só sabe tocar o mundo com a própria cegueira. E essa espera vai te esvaziando, porque cada dia você volta querendo receber água de uma fonte seca.
Cada conversa vira julgamento. Cada gesto vira prova de que você importa ou não importa. E assim, sua dignidade fica pedindo permissão para existir. O que fazer, então, é muito duro e muito limpo. Parar de esperar pão de quem só tem pedra. Porque a alma começa a respirar quando para de pedir colo na porta errada. Isso não quer dizer desistir da vida. Quer dizer desistir da fantasia. Tem gente que não vai te entender. Tem gente que não vai te tratar com a delicadeza que sua ferida merece. Tem gente que, mesmo perto, nunca vai te encontrar de verdade. E boa parte do sofrimento nasce quando você insiste em transformar essa impossibilidade em missão. Você acha que, se falar do jeito certo, amar do jeito certo, sofrer do jeito certo, vai abrir o coração do outro. Mas nem todo coração fechado se abre com amor. Alguns só revelam o quanto ainda doía em você querer ser escolhido por quem nunca soube escolher ninguém. Então, o que fazer quando você precisa conviver com alguém que não suporta? Parar de oferecer sua parte mais viva para ser pisada todos os dias. Nem toda verdade precisa ser dita para quem usa sua verdade contra você. Nem toda abertura é sagrada. Nem toda sinceridade é sabedoria. Existe uma pureza ingênua que se machuca porque acha que se expor sempre é bonito. Mas o coração também precisa de porta. Também precisa de limite. Também precisa saber que silêncio, às vezes, é o jeito mais alto de não se abandonar. Muita gente se destrói porque confunde limite com ódio. E não é a mesma coisa. Ódio prende. Limite organiza. Ódio ainda mantém o outro vivendo dentro de você como um incêndio. Limite devolve cada coisa ao seu lugar. Você não precisa amar a violência do outro para não se tornar violento. Não precisa aprovar a frieza para permanecer inteiro. Não precisa entrar em todas as brigas que te convidam. Às vezes, o que fazer é sair por dentro antes de sair por fora. Sair por dentro é um gesto que quase ninguém vê. Por fora, você ainda está ali, sentado à mesa, no mesmo trabalho, no mesmo teto, na mesma família. Mas algo deixou de se ajoelhar. Você para de disputar reconhecimento, para de implorar justiça emocional, para de explicar seu valor para quem só sabe medir o mundo pelo próprio ego. E isso muda toda a energia da convivência, porque a pessoa continua sendo quem é, mas já não encontra em você o mesmo lugar para entrar. A porta que antes abria no medo, agora começa a se fechar na presença. E a presença, quando fica firme, faz muito barulho dentro do falso poder do outro. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando que sua bondade exige suportar tudo. Mas suportar tudo não é amor. Suportar tudo, muitas vezes, é esquecimento de si. É se trair em nome da paz. É chamar de virtude aquilo que, no fundo, é medo de perder, medo de confrontar, medo de ser visto como ruim. Rumi não aponta para um coração domesticado. Aponta para um coração vivo, queimado pela verdade. E a verdade, às vezes, não manda abraçar. Manda parar. Manda ver com clareza onde sua alma está sendo diminuída por costume. Só que existe outro ponto ainda mais fundo. Essa pessoa que você não suporta também se tornou um espelho sombrio. Não porque ela seja igual a você, mas porque ela mostra, sem querer, onde ainda existe apego à imagem que você faz de si mesmo. Você queria ser sempre calmo, sempre elevado, sempre acima disso. E então alguém aparece e rasga esse personagem em segundos. Isso humilha o ego, mas pode libertar a consciência, porque agora você vê que não era tão livre quanto imaginava. Sua paz ainda dependia de cenário, de tom de voz, de aprovação, de controle. E ver isso dói, mas é uma dor que limpa. Quando o ego é ferido, ele quer duas coisas, ou atacar, ou fugir. Outra vez, a prisão não é a pessoa. É esse movimento automático que toma conta de você antes que a lucidez chegue. Por isso,
O que fazer também passa por uma coragem silenciosa. Ficar presente no segundo exato em que a reação nasce. Antes da frase dura. Antes do olhar carregado. Antes da cena repetida. Ver o fogo no instante em que ele ainda é só faísca. Porque quando você vê de verdade, alguma coisa em você já não quer mais alimentar o velho incêndio. E não, isso não é passividade. Isso é poder sem teatro. É força sem grito. É firmeza sem veneno. A mente gosta de pensar que só existem dois caminhos: engolir tudo ou explodir. Mas a consciência abre um terceiro caminho. Um lugar onde você não se cala por medo, nem fala para ferir. Você fala a partir de um centro que não está pedindo aprovação nem vingança. E quando isso acontece, até um não simples começa a carregar verdade. Até um afastamento pequeno começa a carregar dignidade. Até um silêncio começa a dizer: daqui para dentro, você não manda mais. Mas existe uma tristeza escondida nesse processo, porque quando você para de lutar para ser amado por quem te machuca, um luto aparece. Morre a fantasia da reconciliação perfeita. Morre a esperança infantil de que um dia aquela pessoa vá te olhar e finalmente reparar tudo. Morre o sonho de ser visto por quem nunca soube ver. E isso pode doer mais do que a própria convivência, porque agora não sobra ilusão para te anestesiar. Sobra real. Sobra o frio da verdade. Sobra esse espaço vazio onde, por muito tempo, você colocou a expectativa de ser salvo pelo outro. E é justamente aí que algo mais verdadeiro pode começar a nascer. Nesse vazio, você descobre uma coisa quase impossível de explicar. Você não é a ferida que essa pessoa toca. Você não é a raiva que sobe. Você não é o cansaço, nem a mágoa, nem a vontade de desaparecer. Tudo isso aparece em você, mas não é o fundo de você. E quando isso deixa de ser apenas ideia e começa a ser visto por dentro, a convivência muda de natureza. Ainda pode ser difícil, ainda pode doer, ainda pode exigir distância, silêncio, corte, proteção. Mas agora existe um chão que não depende do comportamento de ninguém. E quando esse chão começa a ser sentido, fica impossível não perguntar: se o outro já não define quem você é, o que mais na sua vida ainda está mandando em você sem que você perceba? Porque o que mais assusta não é o outro mandar em você por fora. É perceber quantos cantos da sua vida já obedecem a essa pessoa sem ela estar presente. Seu corpo endurece antes do encontro. Sua cabeça ensaia respostas horas antes. Seu humor muda só de imaginar a voz dela. Seu sono fica mais raso. Sua alegria já entra no dia, pedindo licença. E então a convivência deixa de ser um fato e vira um clima dentro de você. É nesse ponto que a dor fica mais séria. Porque agora, você não está só convivendo com alguém difícil. Está vivendo a partir dessa dificuldade. Repara no que acontece quando você começa a esperar o pior. Você ainda nem viu a pessoa e já está em guerra. Já montou defesa. Já criou julgamento. Já vestiu a armadura. E isso parece proteção, mas muitas vezes é prisão antecipada. O outro te fere uma vez, mas a mente, com medo, repete a ferida 20. Ela antecipa cenas, inventa humilhações, prepara brigas, revive palavras. Você chama isso de cautela. Mas uma parte disso é devoção ao sofrimento. E o que fazer começa também por quebrar esse culto secreto à cena que ainda nem aconteceu. Talvez ninguém tenha te mostrado que conviver com alguém que você não suporta pede um tipo raro de sobriedade interior. Não é santidade, não é frieza, é não deixar a imaginação aumentar o tamanho do inimigo. Tem gente difícil, sim. Tem gente cruel, sim. Mas a mente assustada cria um monstro ainda maior do que a pessoa real. E quando você acredita nisso, perde a força antes mesmo do contato.
você se entrega antes da batalha começar. E quem se entrega por dentro vira alimento para qualquer presença pesada. Existe também um detalhe muito íntimo nisso tudo. Às vezes você não suporta a pessoa, porque perto dela não consegue sustentar a imagem que criou de si. Longe dela, você se sente lúcido, gentil, consciente. Perto dela, vira pressa, irritação, cansaço, dureza. Isso quebra o personagem que você montou para se sentir bom. E dói mais do que admitir, porque não é só o outro que incomoda, é a queda da versão bonita que você tinha de você mesmo. Mas essa queda pode ser uma bênção severa. Ela arranca a máscara que impedia você de ver o que ainda precisava ser purificado em silêncio. Rumi sempre aponta o fogo como caminho de transformação, não como castigo. E talvez essa convivência seja um fogo assim. Não um fogo para destruir sua dignidade, mas um fogo para queimar suas ilusões mais escondidas. A ilusão de que sua paz depende de pessoas fáceis. A ilusão de que você só é amor quando nada te contraria. A ilusão de que consciência verdadeira nunca sente incômodo. Não, a consciência vê o incômodo nascer sem se ajoelhar diante dele. Ela não nega a fumaça, mas também não se torna fumaça. Por isso, o que fazer não é apertar o coração até ele parar de sentir. É sentir sem se fundir. Parece sutil, mas muda tudo. Uma coisa é sentir raiva. Outra coisa é virar a própria raiva. Uma coisa é sentir repulsa. Outra coisa é construir uma identidade em cima dessa repulsa. Quando você vira o que sente, perde o centro. Quando você vê o que sente, algo em você continua livre no meio do abalo. E essa liberdade pequena, quase invisível, começa a devolver o comando da sua vida interior. Só que existe um ponto ainda mais incômodo. Algumas pessoas não te ativam só pelo que fazem hoje. Elas acordam dores muito antigas. O tom de superioridade lembra alguém que te diminuiu. A indiferença lembra o amor que faltou. A invasão lembra um tempo em que você não podia se proteger. A crítica toca a parte sua, que já vive cansada de se defender desde cedo. Então, o que parece ser sobre uma pessoa, às vezes está ligado a uma história inteira. E enquanto isso não é visto, você reage ao presente com o peso de muitos anos escondidos. O rosto muda, mas a ferida reconhece o mesmo veneno. É por isso que algumas convivências te exaurem num nível quase sagrado. Não é só antipatia, é memória emocional sem nome. É o passado respirando por trás do instante atual. E aqui mora um dos segredos mais profundos. A pessoa diante de você talvez nem seja o centro real da sua reação. Ela é a chave que abriu um quarto trancado. Ela não criou todo o escuro, só acendeu a luz. E agora você precisa decidir se vai xingar a lâmpada ou finalmente olhar o cômodo. Nem todo sofrimento quer vingança. Alguns querem ser vistos pela primeira vez. Mas ver isso não significa permitir abuso. Essa é uma confusão que machuca muita gente boa. Entender a raiz da sua dor não obriga você a continuar se expondo sem medida. Consciência sem limite vira desperdício. Compaixão sem discernimento vira convite para a invasão. No caminho interior mais verdadeiro, proteger-se também é um ato limpo. Às vezes o que fazer é diminuir a fala, diminuir a intimidade, diminuir a explicação, diminuir o acesso que a pessoa tem ao lugar mais sensível da sua vida. Nem todo convívio precisa ser quente para ser digno. Às vezes, ele precisa ser claro, curto, objetivo, sem veneno, mas sem abertura desnecessária. Muita dor nasce quando você entrega profundidade a quem só consegue lidar com superfície. Você oferece alma, o outro responde com grosseria. Você oferece verdade, o outro devolve controle. Você oferece presença, o outro usa isso como poder.
Então talvez o que fazer seja parar de levar seu ouro para quem só sabe pesar ferro. Tem mais uma coisa que quase ninguém admite. Existe um prazer escuro em odiar, porque o ódio te faz sentir moralmente acima. Ele te dá a sensação de estar certo. Ele organiza a dor numa narrativa simples. Você é o ferido. O outro é o problema. E por um instante isso alivia, mas depois te aprisiona. Porque enquanto o outro for apenas o vilão da sua história, você não enxerga o apego secreto que ainda te prende a ele. O ódio é um laço disfarçado de rejeição. Você pensa que está afastando a pessoa, mas continua carregando-a no peito como um altar invertido. Se quiser saber se essa pessoa ainda manda em você, observe seu silêncio depois do encontro. Ele é limpo ou cheio de tribunal? Você sai mais presente ou sai montando acusações invisíveis? Você volta para si ou continua oferecendo energia para uma cena que já acabou? Esse é o teste mais honesto. Não o que você disse, não o que ela fez, mas quem ficou ocupando seu interior depois. Porque a libertação começa quando o encontro termina fora e também para dentro. E enquanto isso não acontece, a convivência continua sugando pedaços seus que nem pertencem mais àquele instante. Então talvez a pergunta não seja apenas como suportar alguém que você não suporta. Talvez a pergunta mais crua seja: por que essa pessoa ainda recebe tanto espaço dentro de você? O que exatamente ela acerta em cheio? Qual fome sua ainda pede reconhecimento onde nunca houve alimento? Qual medo seu ainda treme diante de uma presença que não deveria ter esse tamanho? Qual imagem sua ainda precisa ser quebrada para que a paz deixe de depender de cenário? Na visão mais funda da não-dualidade, o outro aparece, a dor aparece, a mente reage, o corpo sente, mas nada disso esgota o que você é. E quando isso começa a ser vivido, não pensado, a convivência muda de lugar dentro de você. A pessoa continua ali, mas já não consegue tocar o centro com a mesma facilidade. E se isso for só o começo, o que mais ainda vai cair quando você parar de confundir sua presença com a guerra que a mente inventa?